Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? A paz do Senhor para os amados irmãos. E hoje o nosso tema é: será que crer é obedecer e confiar? Será que o que crê obedece e confia? Então nós vamos trabalhar em cima desse tema para trazer algum esclarecimento de alguns pontos duvidosos de algumas pessoas, que a gente pode se encontrar também na mesma situação. Por quê? Será que todo que crê sempre eles confiam ou às vezes desconfiam? Segundo ponto também, os que confiam sempre obedecem ou também ficam em dúvida? Tem esses casos interrogativos que a Bíblia nos participa aqui, que nós vamos estar lendo, tá? E o primeiro caso foi quando o rico queria seguir a Jesus, que está aqui no capítulo 19 de Mateus, do versículo 16 em diante, que teve essa indagativa, né? Mateus, capítulo 19, do versículo 16 em diante, que vai dizer: eis que se aproximou dele um jovem e disse: bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Né? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Jesus não quis essa titularidade. Jesus é justo, né? Se alguém quiser, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha bem. Disse ele: quais? Jesus disse: não matarás, não roubarás, adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem a Jesus: tenho guardado desde a minha mocidade, que me fala e ainda, que me falta ainda. E disse Jesus: bom, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vens e segue-me. Bom, aqui é que está a condição agora da posição negativa e não positiva, de uma situação que às vezes Deus prova a nossa fé, né? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens, muitas propriedades. Então nós vemos aí, conforme eu falei, será que os que confiam nele também ficam em dúvida? Ou todo que crê, sempre eles creem ou desconfiam? Ou nesse caso, ficam preocupados com as coisas efêmeras, paliativas, que desse mundo nós não levaremos nada. Mas nós somos apegados a coisas efêmeras, que são passageiras, são futilidades, que às vezes elas são muito exacerbadas na nossa vida, com ovacionamento, até idolatramos e esquecemos que a prioridade é aquele que nos dá o ar que respira, que enviou o seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, não perecer, tem a vida eterna. Então é como se eu fizesse um convite, ou se eu tivesse um convite, vamos dizer assim, eu fui convidado para ir a uma festa e levei meu filho. E chega na hora, o porteiro lá diz: ó, você pode entrar, mas o teu filho fica do lado de fora.
Então, exemplificando esse caso também, como muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não recebem a Cristo como o único suficiente Salvador, que foi a condição que Deus nos deu para nos aproximarmos novamente dele, voltar a ter a coinonia. Bom, aí nós vemos que esse primeiro caso teve essa indagativa. Por causa dos bens materiais, ele não cedeu. O segundo caso também está em Atos 16, né, capítulo 30 e 31, que vocês sabem que Paulo e Sila, quando estavam na prisão, louvavam e cantavam, e as celas foram abertas, houve um abalo sísmico, e foi o caso do carcereiro quando perguntou a Paulo o que era necessário que ele fizesse para se salvar. A resposta de Paulo foi: crê tu no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa, a tua família, né? Então nós vemos aí, porque no livro de João 3,16 diz, como já sempre citamos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça. O perecer aí não é a degradação do físico, envelhecer. O perecer aí é a eternidade afastada dele, porque Hebreus 9,27 diz que aos homens está designado morrer em uma só vez. Após a morte segue-se o juízo. Então o perecer aí é o afastamento eterno dessa coinonia que podemos ter aqui em vida física e também na vida espiritual, né? Bom, no livro de Mateus, ou melhor, no livro de Marcos, tem uma indagação também de desconfiança. E a desconfiança, eu sempre afirmo que é imunidade contra a fé. No capítulo 9, tem uma passagem aqui que também nos traz um histórico aqui, do versículo 21 em diante. Marcos 9, 21 e 24. Marcos 9, 21 a 24. Aqui diz assim: e perguntou o pai quanto tempo havia que sucedia isto, e ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Isso aqui foi quando tem o tema da epígrafe do jovem lunático, ou seja, com problemas psicológicos, segundo a afirmação humana, mas no grau espiritual era endemoniado, possessão, que tem 3 processos luciferianos: a atuação, manifestação e possessão. Foi o que aconteceu nesse caso. E aqui houve uma indagativa, né, de desconfiança. Hebreus 11, 1 diz que, ora, a fé é firme fundamento das coisas que não se veem, mas são certeza, convicção daquilo que nós aguardamos, né? São prova do que não se vê, mas nós temos a fé para aguardar. E como o versículo 6 de Hebreus também afirma, que sem fé é impossível agradar a Deus, importa que os que se aproximam de Deus tenham fé para ser galardoador, ou seja, está pronto para receber o que Deus pode fazer por nós. Porque aqui ele indaga: se tu pode me ajudar, tu pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Tem fé? Ele diz que tem. Mas aí ele cai na realidade dos fatos que ainda estavam em decisões, né? E ele diz: então ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me, fortalece a minha fé, me dá condição. Então é necessário, porque na realidade os antigos alcançaram grandes testemunhos por isso. Então também Mateus 7,
21 diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, né? Mas todo aquele que faz a vontade do Pai, esse está nesse reino do céu, no reino de Deus. Como o Salmo 121 diz, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Como os montes de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Ou seja, a fé, a nossa fé tem que ser imutável. Ela não tem que ser um processo momentâneo, não. Ela tem que ser imutável. Por quê? Eu vou dizer, aqui no capítulo 4 também do Evangelho de São Marcos, tem uma passagem que vocês conhecem, que tem epígrafe, Jesus apacigua a tempestade, mas eu sempre trago esse tema dessa passagem como inesperado. E aqui houve grande indagação, grande dúvida, que diz que se levantou um grande temporal de vento naquela tarde, quando ele diz, passamos para a outra banda, né? E deixaram a multidão, e levantou-se, e levaram consigo também outros barquinhos, que havia com eles, e levantou-se um grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco, de maneira que enchia de água, e ele estava na popa dormindo, numa almofada, e despertaram, dizendo, mestre, mestre, não te importa que perecemos? E ele perguntou, respondendo, e repreendeu o vento, disse o vento, né? E para o mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, o mar se calou. E eles indagaram depois, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Então você vê que eles andavam, mas houve a imunidade da fé, que é a desconfiança, e também a indagação, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Sendo eles alunos, discípulos de Jesus, mas houve aí essa falta de credibilidade que eles deveriam ter e tomar a atitude nesse momento do inesperado, e não fizeram, ficaram nessa indagativa, né? E foi essa grande dúvida que eles tiveram. Hoje também é a mesma situação cotidiana, que esse caso, eu não digo que é só essa opcionalidade dos discípulos, mas também alguns que se dizem ter fé, hoje também podem estar nessa mesma condição. Oram e não ficam, às vezes, percebido, esperando, aguardando o que pode acontecer. E a palavra de Deus também, no capítulo 20, 19, tem uma história aqui que vocês sabem, de um culto após a ressurreição de Jesus, que Jesus aparece para eles, e ali eles relatam isso também para um dos discípulos, que era Tomé, chamado Dídimo, filho de Dídimo, né? E Jesus estava no meio deles, apareceu, Jesus saudou, falou com eles, conversou com eles, mas Tomé, pela incredulidade, ele, na realidade, ele disse que não cria, só se ele colocasse a mão, só se ele tocasse, só se ele visse pessoalmente. Então ele ficou ali nessa imunidade de só se visse, colocasse a mão, que ele não estava no culto. E depois diz que no próximo culto que eles se reuniram, Jesus, estando a porta cerrada, fechada, Jesus aparece no meio deles e sauda, paz seja convosco. E foi diretamente ao indagador, Tomé, vem cá, chega aqui, coloca a mão. E ele colocou, olha, você só está me vendo porque está crendo, vendo e crendo. Dessa forma, você quer crer, mas vendo. Mas eu afirmo que muitos não me verão e crerão, que é o caso
de nós hoje não vimos e nós cremos, nós aceitamos a realidade dos fatos acontecidos, de Deus ter amado o mundo, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Tomé, devido a essa indagativa de não estar no primeiro culto, de não ter visto Jesus, ele se guarneceu dizendo: não, só se eu colocar a mão, só creio se eu botar a mão, se eu ver aonde houve a perfuração. E Jesus demonstrou isso a ele. Chega aqui, coloque a mão. Você só está crendo porque está vendo, você só crê para ver. Então, conforme eu já falei, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento, convicção de coisas que não vemos, mas aguardamos acontecer. E o versículo 6, eu já afirmei que importa que os que se aproximam de Deus tenham fé para ser merecedor daquilo que Ele pode abençoar-nos através da nossa credibilidade nele, da nossa confiança nele. Mas fica aí esse esclarecimento que, conforme diz, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né? Será que todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu? Será que crer, o falar eu creio, né? Todos que dizem que creem, confia, obedece, né? Será que todos que creem sempre eles confiam? Ou às vezes confiam, conforme nós vemos aí alguns casos. E os que confiam, eles sempre também ficam em dúvida. Mas que fique esse tema: será que o que crê obedece e confia? Isso aí é para a gente nos analisarmos, fazer uma introspectiva e fazer uma análise da nossa condição hoje atual de fé. Que Deus abençoe a todos. Eu afirmo que Lefi é suede ayaulela, mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.